Deus é bom o tempo todo. Mas está escrito assim: ora, Samir, eu vou baixar esse microfone um pouquinho, por favor. Se você achar mais fácil baixar na base, pode ser. A base, tá usando. Aí, isso. Aí é mais fácil. Glória a Deus. É isso aqui. Glória a Deus. Tem só um pouquinho. Amém. Estão ouvindo aí? Pronto. Se vocês estão ouvindo, estão ouvindo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Amém? A fé é o quê? O firme fundamento das coisas que não se vê. Glória a Deus. Mas que se espera. Nós somos, eu vou botar nós, somos cristãos há muito tempo. Para essa vez em Jó e Santiago, que nós vivemos mediante fé e não por vista, não é verdade? Então, muitas coisas nós, no jeito humano, falando, no jeito humano dizer, nós queremos enxergar ou ver algumas promessas que é feito para cada um de nós. Porque, como, vou dar um exemplo, um pai ou uma mãe, quando recebe uma promessa que é proferida por seu filho, os pais geralmente dizem: eu não vou morrer antes que a promessa se cumpra na vida do meu filho. Ou então um filho recebe uma promessa: só Deus vai fazer isso na vida do seu pai. E o filho vai dizer: eu não vou morrer sem que meu pai se converta, sem que minha mãe se converta, sem que minha família se converta, sem que algo aconteça. Eu não vou morrer sem ver isso. E muitas vezes o pai morre e não vê a promessa se cumprir na vida dos seus filhos. E pode ser o contrário também, sendo que o ciclo natural da vida são os pais morrerem primeiro, para depois os filhos. Esse é o ciclo natural da vida. Os mais velhos morrem. Só que algumas coisas acontecem que os filhos morrem, não por ver a conversão do pai, mas após a morte do filho, o pai ou a mãe se converte. A promessa se cumpriu ou não se cumpriu? Se cumpriu ou não se cumpriu? Volta a muda. Eu corro. Se cumpriu ou não se cumpriu? Pronto. E porque muitas vezes nós, do jeito crente de ser, vamos dizer que eu não vou morrer sem ver a promessa se cumprir. Quando nós usamos esse termo, é como se estivesse querendo passar adiante, tomar ou usar de propriedade de aquilo que muitas vezes nós não temos poder. Porque quando nós vamos ver daqui a pouco, que os pais na fé morreram se ver o que tinha sido recebido como promessa. Os pais na fé morreram sem ver o cumprimento da promessa. Abraão morreu sem ver o cumprimento da promessa. Ele recebeu a promessa que seria pai de multidões, mas ele não viu. Moisés, de certa forma, viu, mas não entrou. Então, não estou
nos nossos olhos humanos, mas no Espírito, por fé, nós conseguimos já adentrar nessa terra prometida. Se Deus disse que você vai entrar na terra que é a tua descendência, mesmo que seus pés não adentrem nessa terra, você já adentrou na fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então, se muitas coisas você está botando como se você fosse usar de propriedade daquilo que você recebeu, talvez você fique muito frustrado, porque vai chegar a tua velhice e você não vai ver essas promessas se cumprirem na tua vida. Quando Deus é categórico em usar alguém para dizer que antes que você morra, ou antes que o ano termine, e a pessoa vai dizer dia, mês, data, ano, tudo certinho, isso é algo detalhado, isso é algo mais específico. Porque, por exemplo, quando Deus disse que Abraão, você vai ser pai. Não, mas eu tenho meu certo. Não, você vai ser pai mesmo. Vai nascer um filho da tua carne. Isso é diferente. Porque não tinha como nascer um filho da carne sem ser gerado na carne. Então, isso foi uma promessa que tinha que ser gerada através da união de duas carnes. E Abraão e Sara. Tem promessas específicas. E tem algumas que você vai viver aqui na sua vida todo dia e você não vai ter. Mas não quer dizer que quem prometeu é infiel que não vai cumprir. O que vai acontecer é que você não vai presenciar. Mas se você teve fé a sua vida toda, a promessa irá ser cumprida. Amém? Vamos dar continuidade. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Nada disso que nós estamos vivendo, nem tudo que nós estamos enxergando, nem tudo que nossa mão pode tocar, tudo que nossos olhos podem enxergar, tudo que nós podemos imaginar, tudo que um dia nós vimos, ou algo que alguém disse, e nós possamos cogitar como seria aquilo, nada disso foi criado, irmão, por algo que é aparente. Tudo isso foi criado por alguém que não é aparente. Tudo isso foi criado por Deus, que não ninguém vê, só ouve. Então, o mundo foi criado por Deus, e não é aparente. E muitas vezes nós queremos ver, eu quero ver, sendo que isso não vai ser possível. Tudo é por fé. Você que é crente há muito tempo, já vou usar o termo crente. Fé. Tem que ter fé mesmo para crer em Deus. Que seus olhos nunca o verão a tua face. Quando nós se dirigimos a algumas regiões, geralmente interior, dificilmente nós, hoje, temos mais modernos da história, mas até hoje a maioria são católicos, não são cristãos, porque existe uma grande dificuldade, ou um nível de fé tão grande, e você acreditar em Deus que você não pode manusear de certa forma. Então, quando as pessoas têm esculturas de imagens que são denominados santos ou santificados, então, de certa forma, a súplica é algum Deus direcionado. Ou seja, se alguém quer se casar ou casar-se, vai usando o nome de santo casal inteiro. E alguns ainda pegam a escultura, bota de cabeça para baixo, bota dentro como
ser aonde, esconderijo, como fosse uma penitência para aquele santo, para aquela imagem, para que essa pessoa venha casar-se com mais pressa, como estivesse pressionando a esse Deus. Eu vou pressionar o seu casamento inteiro, e ele vai ter que me arrumar uma noiva, vai ter que me arrumar um noivo, então eu vou pressionar. Sendo que, se essa pessoa fosse pressionar um Deus verdadeiro que não sofre pressão, por pressão essa pessoa não iria se casar nunca. Então, mas só você pedir oração a Santa Maria, não sei quem, Virgem Maria, não sei quem, um monte de santo, porque é algo, ou alguém que você pode direcionar. Uma grande dificuldade é você crer no que os seus olhos nunca viram. Então, como é que eu vou saber? A maior questão, como é que eu vou saber que Ele existe, que existe um Deus? Como é que eu vou saber que esse Deus é verdadeiro? Como é que eu vou saber se não foi algo criado? Porque os homens criam, constroem uma história bonita. Os homens têm a capacidade de pegar e criar outro livro desse, com histórias semelhantes, criando Deus. Então, como é que eu não vou acreditar que essa história, que esse relato é verdade? Na sua ótica humana, você não vai acreditar nisso. Mas por fé, você acredita. Na sua ótica humana, quando nós estudamos, vamos ver que o mundo foi criado uma explosão, Big Bang, uma coisa e outra. Nós somos descendentes de macacos, descendentes de chimpanzé, e tem um monte de coisa. E na natureza nada se cria, tudo se transforma, e um monte de coisas e teorias que, para quem não quer acreditar, as teorias fazem sentido. Para quem não tem fé, as teorias desses homens estudiosos, que o QI é bem elevado, são teorias que fazem sentido. Para quem não quer se submeter ou se subjugar ou rejeitar sua vontade a viver a vontade de Deus, a qual não é visível, não é palpável, mas que é verdadeiro. Ah, como você vai saber que ele é verdadeiro? Por fé. É isso que me mantém firme e forte, crente no que eu estou dizendo. É por fé. Se fosse por vista, eu iria estar dentro de uma igreja que tem imagem, escultura do santo, com Jesus crucificado ainda numa cruz de madeira. É por isso que nós apresentamos às vezes a cruz, só a cruz. Porque nós cremos que o que subiu a madeira desceu e foi até o inferno, pegou os cativos, quebrou os cativeiros e trouxe a vida. Então é por isso que nós temos só a cruz, não o homem pregado na cruz. Porque esse homem não mais. Porque desde o momento que o homem foi retirado do madeiro, porque ainda andava com margem. Se todos creem que não fosse assim, então nas igrejas ou nos outros lugares, não era para ter só a imagem de Jesus, não. Era para ter imagem de todos os outros, a qual o terremoto também foi pregado com madeira. Porque não tem uma cruz de Pedro, não tem a cruz dos 12 que estavam no mesmo dia que Jesus foi crucificado. Porque disse, ele é inocente, eu não disse nada disso aí não. E a Jesus até o rosto dele prestarás para ele. Então, por que não tem os dois ou os três crucificados no mesmo momento? Não, eu só vou trazer a memória de um Deus a qual pode fazer. E o outro que se convertiu, que se arrependeu do outro mundo. Então tem coisas que nós é só a ilustração, só uma figura de imagem, para que haja entendimento. Então, para quem crê por obras feitas por mãos humanas, acreditando em Jesus, que nunca desceu de madeira, acreditando em Jesus que ainda está sendo crucificado. O entendimento de crucificação de Cristo por fé não é a crucificação ainda de Cristo pendurado em um madeiro. O entendimento de crucificação de Cristo por fé é quando os nossos atos
fraquezas, as nossas injustiças diante de Deus e dos homens, a nossa pequena fé, a nossa murmuração, é como se estivesse crucificando Cristo novamente. É nesse momento que Cristo é crucificado novamente, segundo as nossas atitudes, que é como se ele tivesse ter que subir novamente no madeiro para perdoar nossos pecados. É nesse momento de crucificação de Cristo novamente. É botar Cristo novamente, porque nós pecamos de novo. Porque nós pecamos novamente, caímos no mesmo pecado, na mesma fraqueza. Então nós estamos crucificando o Cristo, o Filho de Deus, novamente. Esse é o entendimento de crucificação de Cristo duas vezes. Amém? Estão entendendo? Glória a Deus. Se você vai entendendo, hoje é muito vencido. Eu estou entendendo tudo. Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que Deus que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus trasladara, visto que como antes da sua trasladação alcançou testemunho do que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de nós é Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que os buscam. Amém? O escritor de Hebreus está dizendo assim: ó, é necessário para aqueles que se aproximam de Deus, creiam nele. Amém? Então, quando ele está dizendo que é necessário, é porque tem muita gente que se aproxima, mas não crê em Deus. Tem gente que vem em algumas atitudes, alguns atos, até se aproxima, mas não crê que Ele existe. Pode até chegar bem pertinho, porque Ele está tão perto assim, olha, mas não crê que Deus existe. Tem tanta gente que faz obras de caridade, até chega perto, mas em seu coração não há uma certeza, não há uma fé. Então nós temos que ter uma vida transformada, que seja uma transformação de mente. Porque se a sua mente ainda for escravizada, cauterizada, você pode até ver, mas não vai enxergar. Jesus pode estar na tua frente agora. Jesus passava no meio da multidão. A multidão, Jesus estava tão próximo da multidão, mas nem todos conseguiam tocar de maneira com fé, de maneira com crença. Porque uma certa ocasião, Jesus estava passando, a multidão estava próximo do Filho de Deus, estava próximo do autor e consumador, do Criador. Só que só teve uma mulher que tocou em Jesus. E Jesus disse: alguém me tocou. E os discípulos: mestre, a multidão te aperta. E o Senhor pergunta: quem te tocou? Jesus disse: foi alguém que me tocou. Você vê que você pode estar tão próximo de Jesus e não conseguir extrair nada dele.
Você pode estar tão pertinho, esfregando nele, e nada ser gerado por vida espiritual. Você pode estar doente, feio, depressivo, tanta coisa, você pode tocar nele nesse momento, nessa situação, nessa ocasião, e nada é gerado. Porque tem que ser por fé. A mulher disse: se eu somente tocar na veste dele, serei curado. A mulher teve fé e determinou. Por fé a mulher recebeu a sua petição. Então a questão não é só estar perto. Tem gente que vem para o culto, o irmão que está tão perto dele é curado na hora. E não está no culto, volta do mesmo jeito. Quer dizer que a presença, o poder e a graça de Deus não chega aqui e esteve. A questão é que ele não tem fé o suficiente. A maturidade espiritual dele é muito rasa. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele a mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu a luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquilo que o tinha prometido. Por isso também, que esse já amortecido, descenderam tantos em muitos, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está à praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Amém? Pais na fé, ou patriarcas, são homens que vieram e tiveram uma experiência com Deus. Amém? Vai para cá. São homens que, em um cenário inicial, viveram coisas que mais ninguém tinha vivido. Pessoas que experimentaram o que outras pessoas não tinham experimentado. Pessoas que desfrutaram de coisas que outras pessoas nunca tinham desfrutado. São pessoas que deram um passo de fé, um passo de tal maneira que eu vou pegar Noé. Deus faz com que Noé dê uma ordem. Noé construiu uma arca. É igual você construir uma arca no deserto, você sabe que não vai chover. Quando, mesmo mediante tantas situações de paz na fé, de patriarcas na fé, hoje no século XXI, mesmo você tem um testemunho de pessoas que viveram coisas extraordinárias. Quando algo aparentemente ruim vem acontecer na tua vida, você não crê que é a mão de Deus. Existem algumas enfermidades que não é para a morte.
Só que quando essa enfermidade chega na tua vida, você não sabe. Vou dar um exemplo: quando um câncer vem na vida de alguém, desesperadamente a pessoa vai orar, vai chorar, vai pedir, vai de um canto para o outro, de um canto para o outro, porque ele sabe que a maioria das pessoas que têm câncer geralmente morrem. Dificilmente você vai ver isso com o amor de Deus na tua vida, Deus te provando em algumas áreas, Deus te capacitando nessa área, Deus te dando testemunho para que você venha contar para que a vida de outras pessoas venha ser edificada. Nesse momento é como se o impossível fosse realmente difícil de acontecer. Então existem algumas limitações. O meu nível de fé, o meu nível de crença só vai até aqui, Senhor. O meu nível de fé só vai até aqui. Amém? Quem é que crê que Deus cura? Que Deus ressuscita? Quando chega a enfermidade, que 99% das pessoas morrem, dificilmente vai crer que Deus pode curar. Porque bonita é contar a história de Jó, difícil é viver a história de Jó. Um homem que teve chagas em todo o seu corpo, coçava-se com carcomideira. Um homem que não podia nem abrir a própria boca porque saía um cheiro desagradável da boca. Uma vez eu conversando com o bispo Samir, a gente estava no congregado. Teve um mineiro que se separou da mulher porque se a mulher não podia engravidar, ele queria ser pai. Então, se, por exemplo, eu me caso com alguém que essa mulher não pode gerar segundo os outros homens, mas para Deus nada é impossível. É mais fácil eu esperar o impossível ou fazer o que é possível, que seria se separar e arrumar outra mulher que pode gerar. Então, o varão se separou, não quis mais a mulher porque a mulher não podia gerar. O nível de fé, de perseverança, quando isso acontece, são poucos que decidem confiar em Deus, que decidem ter uma fé, que mesmo sabendo que a mulher é um útero estéril, orar até que a sua petição seja alcançada. Quando o bispo Samir conversou isso comigo na época, eu sabia que a minha esposa não podia gerar. Mas eu já casei, já decidi. E antes da gente casar, eu disse: eu vou ser pai. Mesmo sabendo que ela não poderia gerar. Porque o útero não era o útero de uma criança, comparado com uma criança. Então eu não podia gerar. Mas eu casei, crendo que eu ia ser pai. Então, eu só esperei em Deus uma extraordinária manifestação de Deus, o poder que eu sabia que Deus é fiel. Era mais fácil, sabe? Eu queria ser pai e arrumar uma mulher que pudesse gerar. Não tivesse dificuldade, ou seja, quando eu fosse me casar ou namorar com alguém, perguntar dele: você pode gerar filho? Não sei, vamos fazer o exame primeiro, né? Vamos fazer um exame, porque se você não puder, a gente já encerra o noivado agora. Encerra o noivado agora, eu vou casar com o Petone. Não esperar uma resposta de Deus. Não esperar que o que é impossível para o homem ter um diagnóstico médico, pessoas que estudaram anos e anos da sua vida, deu um diagnóstico, só não pode gerar. Ou então você é um exemplo. Eu não estou mandando a pessoa sair com todo mundo. Você conhece alguém que tem HIV? Olha, sabe que não pode a doença transmissível.
espírito, sangue, sexo. Então, não. Agora eu gostei de você. Deus disse que era você, usou vaso dizendo que era você, mas não pode ser você. Porque senão você vai me contaminar. Então não vai ser você. Porque difícil é, mesmo sabendo que Deus já disse que seria sua parceira, o seu parceiro, difícil é você, olha, é difícil, você namorar, noivar, casar, sem ter relação, esperando até que 4 seja mudado. Não, Senhor, eu não posso passar esse processo, não. Mas Deus já disse que seria, você orou, Deus confirmou, usou o lugar de pessoas que você não conhece. Deus disse que é o seu varão, a sua varoa, mas não dá para mim, Deus. Essa fé não é para mim, eu não tenho esse tipo de fé. Minha fé é a partir do grande mostarda, a minha fé é menor do que o grande mostarda para isso. Eu prefiro não acreditar nisso. Então, o nível de maturidade de fé dos cristãos é muito raso. Porque se não está dando certo, é melhor apartar do que orar até que algo extraordinário, uma intervenção divina aconteça. Então, é isso que a gente se refere às pais da fé, são pessoas que fizeram isso. Fizeram o que a maioria das pessoas não teriam coragem de fazer. Quem aqui iria construir, por amor de Jesus, uma arca no deserto onde sabe que não chove, terra seca, árida, quando o vento bate, a poeira sobe? Mas não é construído. Quem aqui ia sair de casa sem destino, sem rumo, sem nada, uma terra prometida? E o melhor de tudo, o homem passou uma grande parte da sua vida na terra prometida, mas estava como estrangeiro e não sabia que a terra já era. Então você vai ver que Deus fez uma promessa para Abraão. Deus prometeu a Abraão uma terra. Abraão já estava na terra prometida, porém, como ainda como se a visão não fosse aberta, Abraão ainda não conseguia ver a terra prometida, mas Abraão estava na sua terra prometida como estrangeiro. Abraão ia de um canto para o outro, para onde Abraão ia, era como se Abraão tivesse conhecido cada pedaço daquele território, mesmo sem saber que já estava pensando na terra que Deus havia dado aos seus descendentes. É como se você estivesse andando em círculo. Senhor, não estou vendo nada, não estou vendo nada. E murmurando, questionando: Senhor, cadê a terra? Senhor, onde está? Senhor, como vai ser? E Deus disse: o pé já está pensando na terra. Você só não sabe. Tem coisas que Deus já pôs em tuas mãos, mas você ainda não sabe. Já é seu. E você pergunta: Senhor, cadê? Vai ser quando? E você já está usufruindo, já é seu. Só que a fé, quem tem fé não murmura. Porque a murmuração desagrada a Deus. Então, o fato de já ser seu e você murmurar, retarda a sua bênção. Retarda que Deus abra a sua visão e você possa ver que já era seu. O povo murmurou no deserto. E o fato de murmurar teve que rodear 40 anos. Então a saída era fácil, mas o fato de perseverar até que alcançasse é que é difícil. Então, nós temos fé. Só que para alguns é uma fé por obra, outra é fé por obediência, outra é fé em oração. Abraão só
só recebeu uma ordem. Abraão usou a fé por obediência. Abraão só foi. Noé recebeu uma palavra de Deus, construa, e Noé construiu. Você, de que maneira Deus está provando a tua fé? Para petições serem alcançadas por fé, Sara recebeu a palavra, só você vai gerar. Quando Deus disse para Abraão, no momento Sara sorriu, escapou disso. Se eu, velha já, idade avançada, mas Sara gerou. Mas já não foi mais fé por obra. Não foi mais obra. Sara não teve que sair de um canto para o outro. Sara só teve que confiar no Deus que fez a promessa. Se você vai gerar, próximo ano que eu venho, você vai estar com a criança dentro do braço. Então, tem vários tipos de fé. Se você for ler Hebreus todo 11, você vai ver que Moisés, tem tanto homem, tanta mulher na fé que alcançou. Só que nós estamos tão acostumados a ver como se Deus agisse só de uma maneira específica. E por Deus agir de uma maneira específica na vida de umas pessoas, é como se Deus fosse agir da mesma maneira em nossas vidas. Para cada pessoa, Deus trabalha e trata de um jeito diferente. Deus te prova na tua fé em uma área específica. Deus prova na fé do pastor Carlos de uma maneira específica, na vida da pastora de uma maneira específica, na minha vida de uma maneira específica. Talvez Deus vai pedir um filho, mas Deus não quer o filho. Deus só quer que você obedece se você realmente vai obedecer, obediência. Será que Deus quer sacrifícios? Deus não quer. Deus quer obediência. Um coração voltado a obedecer. Um coração voltado a crer que Ele é fiel. Então, nós estamos em um período de estudo, que algumas coisas são extraídas de nós. E eu creio que nesse período de estudo está sendo extraído de nós uma pequena fé. Está sendo arrancada, sabe? Uma fé nanica, uma fé raquítica. Está sendo arrancada, está sendo extraída uma fé que não, para se gerar uma grande fé. Porque tem homens que não costumam, não vêm para a igreja todo dia. E às vezes tem mais fé do que você. Ah, mas eu sou crente, tem que não é crente. Só que tem mais fé do que você. Porque Jesus não veio para os crentes. Jesus veio para quem crê nele. Quando o homem diz, olha, eu sou um homem sujeito à autoridade. Se o Senhor mandar, só basta a palavra tua. E eu sei que o servo será curado. O homem do centurião não era discípulo de Jesus, não era crente, como nós dizemos. Mas o homem creu, teve fé e alcançou a tua bênção. Então, tem homens e mulheres que com uma fé, mesmo não andando na igreja todo dia, só que eles creem muito mais, muitas vezes, do que nós que andamos com a Bíblia embaixo do braço. Porque
a Bíblia embaixo do braço não quer dizer que nós temos fé, mas sim que nós estamos perto. Só que o perto sem fé não tem resultado, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tão perto de Deus e não temos fé, nós não agradamos a Deus. Então, quem não agrada, desagrada. Quem não agrada, automaticamente já está desagradando a Deus. Quando os discípulos foram expulsar o demônio, Jesus, homens de pequena fé, foram repreendidos no mesmo momento. Andaram com Jesus, mas na hora de expulsar a entidade, eles não tinham fé o suficiente para isso. Então, o fato de estar próximo não quer dizer que cremos e temos fé nele. Precisamos parar para ver se nós só estamos perto ou se estamos agindo por fé. É necessário que a nossa vida seja transformada. Tem que haver, seja uma transformação. Porque a transformação produz um resultado. Quem vem todo culto, ou quem está todo dia na igreja, mas não é gerado, não tem uma transformação, dificilmente a sua visão vai se abrir. Então, quem não consegue enxergar com clareza, vai sempre enxergar em passado. E quem enxerga em passado é mais fácil de cair em buraco. Talvez você achando que tem fé, esteja todo dia, mas ao invés de estar crescendo, está se afundando. Porque todo dia você vem e não cresce, em vez de agradar, está desagradando a Deus. O difícil é pregar para crente que eles têm que ter fé. Mas quando chega no momento do crente exercer a fé, é como se fosse algo tão impossível. É como se isso fosse tão... Não, isso não existe. Jesus disse assim: vós fareis obras iguais e maiores daqui a que eu fiz. Quando é dito isso, mencionado, é como se em nós fosse gerado um sentimento de incapacidade, de inferioridade, que nós não vamos conseguir fazer uma obra igual ou semelhante à de Jesus. No momento que nós ouvimos isso, as pessoas vão dizer: quem é capaz de fazer o que Jesus fez? Quem é capaz de produzir obras iguais à de Jesus? E piorou maior do que as que Jesus fez. Então, o sentimento de pequena fé, de inferioridade, de incapacidade de alcançar algo sobrenatural, vem de imediato quando nós se deparamos com algo que é impossível, humanamente falando. Amém? O nível de fé tem que ser aumentado, tem que subir o nível. O nível de fé, de crença, de poder, de autoridade, é você orar por enfermos, por um, por dois, por três, por quatro, por cinco, por seis, por sete. Você pode orar por 1000. Só que quando nós vamos orar por alguém e nós não conseguimos ver um resultado na primeira pessoa, nós ainda estamos
fui chamado para isso. Nós temos que ter um nível de fé que nós vimos fazer isso até que um dia isso se torne real. Ou seja, você pode fazer orar em 1000 pessoas. Não cesse, não pare, não desista, não desanime, porque talvez na 1001, essa 1001 é que vai ser curada. Só que paramos na segunda, paramos na terceira. Se eu chamo 10 pessoas aqui à frente para orar todos os cultos e nada acontece, essa pessoa não quer vir mais no próximo culto. Aqui para frente, mas não, pastor, eu orei e não teve nada, não vim produzir resultado algum. E outras coisas que acontecem. Nós crentes, eu acho que nós estamos tão habituados, não sei o termo que eu vou usar. É como se fosse uma obrigação. Eu estou dizendo para vocês que são novos. E às vezes vem aqui à frente e às vezes quer orar para que a pessoa caia. Se a pessoa não caiu, é como se a minha oração não subisse efeito. Ah não, mas sua voz orou e a pessoa caiu, orou, a pessoa caiu, eu vou orar e ninguém cai. É como se fosse algo obrigatório, que você vai impor as mãos sobre alguém, vai orar, vai ministrar e essa pessoa tem que cair. E se essa pessoa não cai, você orou no primeiro não caiu, orou no segundo não caiu, orou no terceiro não caiu, orou todo mundo, ninguém cai. Aí a minha oração não está tendo efeito. A sua fé já é tocada, já é reduzida, porque você quer ver com seus olhos carnais. Não, mas se todo mundo cai, ora cai, comigo não caiu. Seu nível de fé tem que ser tão alto para dizer que Deus não derrubou essa pessoa por fora, mas derrubou por dentro. O homem interior foi derrubado. A doença a qual os nossos olhos não podem ver foi arrancada da alma dessa pessoa. Então não é por vista, é por fé. Então você vai orar em algumas pessoas e elas não vão cair. Talvez eu vá orar para alguém caia, mas não é gerada uma transformação nessa pessoa, não é gerado algo espiritual, porque essa pessoa só veio na emoção. Então nós não somos dirigidos por emoção ou por vista, mas sim por fé. Amém? Então que devemos orar, que devemos exercer a nossa fé, que não venhamos se cansar, que não venhamos desistir, porque nossos olhos, a nossa emoção, nossos sentidos não viram o resultado esperado. Olhe para quem está perto de você, ei, não desista, não deixe a sua fé ser abatida, ou você não vê o resultado que era esperado. Talvez você queria fazer algo que fosse não esperado. Você quando não convertido, quando diz que vai pregar, quando está em casa, estuda a mensagem, um texto, cria um cenário na sua mente, na sua cabeça, que você vem pregar aqui. Ah, Jesus, nada sai igual você pensou. Ah, então eu fui chamado para isso, quando eu consegui, foi gerando emoção, tanta coisa, uma adrenalina na sua mente, você conseguiu formar um culto. Você conseguiu ver pessoas caindo, chorando, se arrependendo. Aí quando chega aqui, nem um amém, nem um glória. A pregação que você formou, que você expôs, aparentemente não surtiu efeito algum. E quando existe essa frustração que é gerada nos nossos sentimentos, porque você criou um cenário. Pregador de frente do espelho é diferente de pregador de multidão de pessoas na sua casa. Talvez você vai cantar uma música, essa música é tão bonita,
Você volta a gravar uma música, a pessoa nem conhece a música, não chora, não casa nada, nem um arrepio. Mas talvez sem sair por tanta intensidade. Você mesmo chorou e saiu dessa música. Você chorou com a sua própria pregação. E eu quero dizer algo para você. Talvez essa pregação não era para os outros, era só para você, não era desse amor que você deixa te tratando, te curando. Em vez de você pregar, como de Deus está fazendo você pregar para você mesmo. E você tem a areia, pronto, era Deus falando com você, você individual. Isso era algo específico para você. Você precisava chorar. Você precisava ouvir isso de você mesmo. Reconhecimento que é pecador, que é falho, que é sujeito à queda. Talvez a gente quer pegar um sermão sobre pecado. Criamos um sermão e quando nós vamos ler, Senhor, isso é comigo. Eu estou assim, mas eu vou pregar para quem está em pecado também. Eu só estou tratando você. Aí você vem pregar, nada do seu esboço sai. Era Deus só deixando de você. Então não deixe sua fé se abater. A fé que você tem em Cristo se abatida por isso. Por algumas coisas que você mesmo cria e você mesmo se decepciona. Você só criou. Só que quando você cria e não consegue botar em prática, aí o inimigo entra soprando. Você não pode, você não tem capacidade, você não foi chamado para isso, você não tem fé para isso, você não foi chamado para isso, você não tem uma vocação. Muitos são chamados, poucos escolhidos, nem todos vai botar a mão e o demônio vai embora. Você não foi chamado para expulsar o demônio, você não foi chamado para curar, botar a mão em alguém ser curado, você não foi chamado para cantar, você não foi chamado para tocar, você não foi chamado para ficar sentado na cara. Quem disse? O inimigo só soprando, tudo que você fez foi criar um esboço. E a partir disso é só o inimigo soprando no seu ouvido. E você não pode, você não vai, você não consegue. Senhor, mas meu parente está doente, eu vou orar por ele e nada acontece. Então eu não sou crente de verdade. Eu tinha um grande questionamento, sabe? Quando eu era ator. Eu digo, esses pastores tão renomados, né? Eu na minha ignorância, esses pastores tão grandão aí, se esse homem diz que vai na igreja, cura tanta gente, se um homem desse entrar no hospital, ninguém fica doente. Se esses pastores que pregam lá, eles que cura, que faz não sei o que, se entrasse no hospital, não ficariam doentes. Na minha ignorância. Só que eu poderia fazer aqui, cair fogo do céu. Jesus podia fazer cair fogo do céu. Mas quando alguém tocava Jesus, quando alguém fazia alguma petição, Jesus dizia, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Então, às vezes, o que você vai fazer, você está fazendo da maneira certa, da maneira correta, está tendo fé, a fé está forte, firme e forte, em prática, em exercício, fortalecida, mas talvez a fé do outro receptivo é quem nos dá a altura para receber. E se fosse agora no hospital, podia alguém ser curado, mas talvez a fé do outro era tão rápida que não iria alcançar a proteção. Porque pessoas só perdem muitas vezes no momento da dor, da angústia, do sofrimento. Então ele não quer por fé, sim por necessidade do momento, uma circunstância, uma dor que está causando naquele exato momento. Então é por isso que pode vir pastores do Brasil todo, dos Estados Unidos, do mundo todo, entrar no hospital. Mas nem todos vão ser curados. Porque nem todos vão ser achados fé para alcançar graça e favor de Deus. Então, vocês, eu digo isso para quem é mais novo, né?
que às vezes quer fazer alguma coisa e nada acontece. Talvez a questão não é você, e sim a outra pessoa que vai receber, ou que era para receber o dom gratuito de Deus. Jesus, nós pregamos para todos, mas você vê que nem todos querem. Mesma coisa é uma cura, uma restauração, uma restituição, algo. Se a pessoa não tem fé, não agrada a Deus, no momento que desagradou a Deus, não recebeu de Deus. Amém? Todo mundo entendeu? Não vou me estender muito, em nome de Jesus. Fique de pé, em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, Pai, eu quero orar hoje nessa noite. Senhor Deus, tira as escamas dos olhos, tira tudo que está passando a visão do Deus. Tira todo espírito, todo complexo de inferioridade, tira toda a pequena fé, Pai, tira toda a dúvida, todo questionamento, será que eu sou, será que eu posso, será que eu vou, Pai, que seja gerada uma convicção, uma certeza, Pai, que nós venhamos ser tocados verdadeiramente, que nos possam exercer a fé, botar em prática tudo que nos tem aprendido nos cultos, nos ensinos, Pai, que tudo que nos tem aprendido em casa, meditando nas Escrituras Sagradas, Pai, que eles venham sair daqui instruídos, preparados, Deus, que eles vão ter a visão, discernimento do Espírito, para ver se a fé, a outra pessoa não recebeu a tua petição, se foi porque ele não tinha fé, ou se foi a outra pessoa para que não tem fé. Pai, porque é necessário que a fé, o momento seja nulo, todas as pessoas estejam em mesma concordância. Pai, porque onde há uma concordância, algo é gerado. Pai, porque onde há uma discordância, porque um se você vai ser curado e outro se não creio, outro se você vai ser restituído, outro se não duvido. Pai, então em nome de Jesus, que haja uma concordância, Senhor Deus, que um diga assim, o outro diga assim também, para que haja um consentimento mútuo para quem vai orar e para quem vai receber a oração. Para que eles sejam instrumentos em tuas mãos, que eles sejam direcionados ao teu povo, e quando haja um clamor, uma oração, uma intercessão, uma súplica, para que onde houver uma imposição de mão, uma palavra profética, que isso venha acontecer, Pai, em nome de Jesus. Porque tudo que eles estão ouvindo ligado no céu, será ligado na terra, tudo que onde houver uma concordância, uma união, uma comunhão, uma ligadura, Pai, vai ser gerado para o reino espiritual. Pai, que em nome de Jesus, teu povo seja fortalecido, que eles venham se revestir, Pai, do teu evangelho, para ter forças para suportar as afrontas, e quando o inimigo disser você não é, eles venham a crer que eles são escolhidos e chamados pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e este
Pai, hoje nesta noite para orar, quero interceder pelo teu povo, Pai, que em nome de Jesus, essas pessoas da qual estão em casa, Senhor, acometidas de alguma enfermidade, que não puderam vir para o culto hoje. Pai, que em nome de Jesus, Pai, curando, Pai, sarando, Pai, restituindo, Pai, restaurando a saúde, restitui, Pai, em nome de Jesus. Bota tudo no lugar, Pai, tira todo o vírus, toda inflamação, Pai, tira todo o mal-estar, Pai, dor de cabeça, Pai, curando, tirando toda a dor da coluna, toda a dor da cervical, Pai, tirando tudo, Pai, que está acometido, que está fazendo com o teu filho, fique à base do medicamento. Nós aceitamos, Pai, um povo à base do medicamento, um povo escravizado pelo remédio, Pai, que em nome de Jesus, teu povo seja curado, seja sarado. Chega que eu não posso chegar, toca que eu não posso tocar, arranca que eu não posso arrancar. Aqui no próximo culto, teu povo esteja te glorificando, te exaltando e dizendo que só o Senhor é bom, dando testemunho que o Senhor curou, que o Senhor sarou, que o Senhor restituiu, que o Senhor deu força novamente. Pai, que em nome de Jesus, obrigado, Pai. E desde já agradeço por cada pessoa que o Senhor veio aqui, que saiu da tua casa, do teu povo, sacrificou um pouquinho do seu momento na tua casa, no seu lazer, para vir buscar a tua face quando se pode achar, para ouvir o mar do Senhor, ensinamento do Senhor. Pai, obrigado por tudo. Pai, guarda o teu povo, protege, levando para as suas casas, sem sal. Pai, fechando a boca do devorador, fechando a boca do falso leão, desviando o mundo do olhar seminado. Toda seta, toda prova de maldição, venha cair por terra, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as benditas consolações do Espírito Santo, que não empobrece, mas se enriquece, que não traz tristeza, mas sim alegria, felicidade e abundância, esteja no meio da igreja. A igreja diz: